Eu sempre soube que seria professora, é uma coisa que desde criança eu já sabia. Minha mãe, essa semana mesmo, estava conversando com a minha tia, alguém falando assim, não, a Marina quando eu era pequena, botava as primas dela tudinho, sentada nas mesinhas, entregava um papel para cada uma, pegava a lousa e começava a dar aula. E era realmente isso. E o direito, amiga? Vamos falar um pouquinho agora de como foi que a gente chegou nessas nossas profissões, que foram as nossas profissões que nos uniram, né? Assim, foi a advocacia, na verdade, o magistério que nos uniu. Eu acho que a gente sempre tentou, dentro dessa paixão, né, que era comum pra gente, que é a escrita acadêmica, né, não uma mera escrita, nos trabalhos que a gente apresentava, né, nas madrugadas que a gente passava quando tinha que entregar o trabalho no dia seguinte. E aí Obrigada, Chico Buarque, por nos manter acordadas. E aí, pra todo mundo entender, né? Obrigada, Chico Buarque, porque às vezes a gente escutava Chico Buarque e às vezes a gente escrevia sobre as músicas, né? Então. E a gente tem um lema, que é uma música dele, não se afobe não, que nada é pra já. E é um lema que a gente leva pra vida, pra gente ter paciência com todos os nossos projetos e saber que uma hora vai dar certo. E aí, eu falando de paciência, né? Eu acho que paciência não é muito meu forte. Mas tem melhorar. E daí a complementaridade, né, da gente. A gente se complementa muito nisso também. Então, eu acho que essa questão da escrita, o ponto em comum pra gente foi tentar trazer as duas áreas e unir as duas áreas, como hoje a gente está fazendo, né, nesse projeto que é tão bacana, que a gente está realmente colocando em prática, né, agora ele realmente saiu do papel, era algo que vinha sendo gestado, né, foi uma gestação aí de bem mais que 9 meses, mas que bom que isso vem acontecendo, e eu acho que isso começou quando a gente iniciou essas escritas lá atrás, e uniu o direito com a comunicação, né, embora direito no Intercom, e aí eu acho que tem muito disso, muito dessa grandiosidade da união das áreas, quando você busca extrair o melhor que cada área tem, e quando você reúne isso e coloca num texto, você vê que é real, que é concreto, que é possível. Eu acho que esse nosso projeto, ele nasceu daí. Esse ambiente que era tão favorável e tão tranquilo, né, para estarmos juntas, muitas vezes na agonia do prazo do último dia, que tinha que ser assim pela correria da vida. Eu acho que isso foi mostrando, né, foi abrindo os nossos horizontes, foi abrindo a nossa mente para mostrar uma para outra o que a gente tinha de melhor, né, e ver o que nós poderíamos extrair uma da outra de melhor. E aí eu acho que assim, né, a gente chegou aqui, unindo direito e comunicação, né, nossas duas paixões. Que eu acho que a comunicação tá lá. O direito, ele tem também como essa pedra sólida a comunicação, porque ele se faz por meio e através dela, assim como o magistério. Então, a minha formação é em letras. Eu sempre soube que seria professora. É uma coisa que desde criança eu já sabia. Minha mãe, essa semana mesmo, estava conversando com a minha tia, alguém falando assim, não, a Marina quando eu era pequena, botava as primas dela tudinho, sentada nas mesinhas, entregava um papel para cada uma, pegava a lousa e começava a dar aula. E era realmente isso. Teve um momento da minha vida que eu fiquei com medo de fazer letras. Pensei em fazer direito, já pensou? Estranho. Mas por quê? Eu estudava numa grande instituição de ensino, nos colégios aqui em Fortaleza. Na minha época do meu vestibular, tinha uma pressão muito grande para cursos específicos de retorno financeiro, basicamente. Então, o aluno ele tinha que fazer ou medicina, ou direito, ou odonto, ou psicologia e uma engenharia civil. Então, era muito forte isso. E aí eu cresci nesse ambiente, fui nas aulas e tudo, me envolvendo com isso e achando que também queria fazer direito. E eu acho tão engraçado, eu dizia no meu terceiro ano assim, não, vou fazer direito na UFC, que é a Universidade Federal do Ceará, e vou fazer letras na UES. Eu já dizia, porque timidamente eu ia lá na UES com minha válvula de escape. E eu dizia, vou fazer letras na UES. A UES é a Universidade Estadual do Ceará. Para quem nos ouve e não conhece, né? E aí um professor meu, olha aí a importância dos professores nas nossas vidas, que são fundamentais, os bons professores. E aí ele olhou e disse assim, ô Cataoca, direito na UFC por quê? Você quer fazer direito mesmo? Ai, não sei, é porque tal. E ele, pense sobre isso. Eu acho que você poderia fazer direito ou você poderia fazer letras na UFC e na UES. Aí eu, será? E o nome dele é Mário, nome dos meus avós, do meu avô e dos meus tios. A família é uma tradição de Mário, eu acho que chamou mais ainda minha atenção e eu fiquei com aquilo. E aí eu tenho um tio, que é professor, ele é professor da UES, não é formado em licenciatura. Eu acho que é licenciatura, geologia, não, é geologia. E aí ele diz assim, depois eu comecei a dizer, não sei se faço letras ou pedagogia, o meu tio, pedagogia?
Eu acho que você tem mais o perfil de letras, você gosta muito da comunicação, da linguagem, a pedagogia vai lhe colocar em outros universos que não vai dar o foco que você realmente gosta, que é o que faz seu olho brilhar. Então eu tenho que agradecer essas duas pessoas, ao Mário e ao tio Antônio, que a gente chama de Tonguinho. Inclusive o nome do meu segundo filho é Antônio, é o xará dele, do tio Tonguinho. Ele disse isso pra mim. E eu refleti muito. E aí chegou um momento que eu disse, não vou mais fazer direito, vou fazer letras na UFC. E comecei a fazer os simulados do colégio para letras. E eu ouvia todos os meus colegas dizerem assim, letras? Ixi, letras. Quem não passar em letras não passa em mais nada. E assim, tinha muito preconceito, né, em relação ao aluno que queria fazer letras. Tanto que não tinha prova pra mim. Eu fazia a prova do direito, porque eu era a única aluna no universo aí de 5.000 alunos que ia fazer vestibular para letras. E assim fiz o meu vestibular para letras. Passei. E desde o meu primeiro dia de aula, no meu primeiro dia de aula, que foi uma aula de teoria da literatura com o professor Leão, eu já sabia que eu estava no lugar certo. E aquilo, a docência, ela me realiza muito. E aí, acho que por causa da comunicação, porque me permite observar como as pessoas se comunicam, entender esse universo tão fascinante que é o da comunicação humana.